Meu nome é Adriano Fernando Junqueira, faço curso de Engenharia Mecânica, sou do segundo PB Vespertino. Meu nome é Ana Cabeceira da Silva, eu curso de Engenharia Aeronáutica na segundo PB Vespertino. Meu nome é Bruno Henrique Simões Machado, faço Engenharia Mecânica, segundo PB. Meu nome é Elisa Antigo Monteiro de Brito, faço Engenharia de Produção Mecânica, segundo PB. O tema do nosso trabalho de física do segundo semestre é sobre espelhos. Espelho plano. Um espelho plano é aquele em que a superfície de reflexão é totalmente plana. Os espelhos planos têm utilidades bastante diversificadas, desde as domésticas até como componentes de instrumentos ópticos. As principais propriedades de um espelho plano são a simetria entre os pontos objeto e imagem e que a maior parte da reflexão que acontece é regular. Podemos comprovar isso segundo essa imagem, que o ponto P é o raio da inflexão, tem simetria com o ponto R, que é o raio de reflexão. Para se determinar a imagem em um espelho plano, basta imaginarmos que o observador vê um objeto que parece estar atrás do espelho. Isto ocorre pois o prolongamento do raio refletido passa por um ponto, imagem virtual, atrás do espelho. Nos espelhos planos, o objeto e a respectiva imagem têm sempre naturezas opostas, ou seja, quando um é real, o outro deve ser virtual. Portanto, para se obter geometricamente a imagem de um objeto pontual, basta traçar por ele, através do espelho, uma reta e marcar simetricamente o ponto imagem. Aqui, no caso da imagem, esse seria o objeto e essa seria a sua imagem formada. Dois espelhos planos podem ser associados com superfícies refletoras se defrontando e formando um ângulo alfa entre si, com os valores de 0 a 180. Por razões de simetria, o ponto do objeto e os pontos da imagem ficam situados sobre uma circunferência. Para calcular o número das imagens, serão vistas associação usando a fórmula 360 menos 1 dividido pelo alfa. O alfa, no caso, é o ângulo pelos espelhos. O n é o número de imagens. O campo visual de um espelho denomina-se campo visual de um espelho. Denominando-se um campo visual de um espelho toda a região que se observa e consegue ver por uma reflexão. O campo visual é um tanto maior quanto mais próximo estiver o observador do espelho. Os raios incidentes que chegam ao observador por reflexão determinam para ele o campo visual do espelho, que é a região sombreada na figura. Esse daqui é o campo visual do espelho, e quanto mais próximo, maior o campo fica. Translação de um espelho plano. A imagem mostra um objeto a uma distância d do espelho. Logo, a imagem aparece a uma distância d em relação ao espelho. O espelho, no caso, é o E. Na parte inferior da figura, o espelho é translado x para a direita, fazendo com que o observador esteja a uma distância d mais x do espelho, e fazendo com que a imagem seja deslocada d para a direita. Assim, pode-se concluir que sempre que um espelho é translado paralelamente a si mesmo, a imagem de um objeto fixo sofre translação no mesmo sentido do espelho, mas com comprimento equivalente ao dobro do comprimento da translação do espelho. Se utilizarmos esta equação e medirmos a sua taxa de variação em um intervalo de tempo, a velocidade de translação do espelho e da imagem, obtemos a velocidade de translação do espelho e da imagem dessa seguinte forma. Ou seja, a velocidade de deslocamento da imagem é igual ao dobro da velocidade de deslocamento do espelho. Rotação de um espelho plano. Na figura acima, temos um raio de luz que incide sobre o espelho fixo no ponto O, que é refletido formando um ângulo A.
com a reta normal do espelho. Considere um raio incidente no espelho plano situado na posição inicial 1. Posição 1. R1 é o respectivo raio refletido. Esse é a primeira reflexão do espelho na posição normal. Girando o espelho com ângulo alfa em relação ao eixo contido no próprio plano do espelho, o mesmo raio incidente RI, que seria esse daqui, individualizando o raio refletido R2. Essa seria a reflexão. Agora, com o espelho na posição 2, conforme ilustra a figura. E 1, ponto de incidência de RI no espelho da posição 1. É esse daqui. E 2, ponto de incidência de RI no espelho na posição 2. O ângulo alfa é a rotação do espelho. Delta é o ângulo de rotação dos raios refletidos entre o ângulo R1 e R2. E 2, o ponto de interseção dos prolongamentos de R1 e R2. Espelhos esféricos. Os espelhos esféricos são constituídos de uma superfície lisa e polida, com formato esférico. Os dois tipos de espelhos esféricos são o côncavo e o convexo. Para o estudo dos espelhos esféricos, é útil o conhecimento dos elementos que os compõem, esquematizados como C é o centro de curvatura da esfera, V é o vértice da calota, e o eixo que passa pelo centro do vértice da calota é chamado de eixo principal. A posição e o tamanho das imagens formadas pelos espelhos esféricos podem ser determinados a partir do comportamento dos raios que saem do objeto e incidem no espelho, podendo pegar apenas 3 raios notáveis para determinar essa característica da imagem. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal é refletido passando pelo foco, e todo raio que incide passando pelo foco é refletido como sendo um raio paralelo. E todo raio que incide sobre o vértice é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Espelho côncavo é caracterizado como sendo um espelho esférico e pode ser encontrado em qualquer superfície interna na forma de uma calota esférica, desde que essa superfície seja capaz de refletir os raios de luz que incidirem. No caso aqui, este seria o espelho côncavo. O espelho côncavo está contido em uma fatia de esfera. Essa fatia é chamada de calota esférica e o reflexo está localizado na parte interna da calota. Normalmente, os espelhos côncavos são utilizados em aplicações bem específicas. Isso ocorre porque as imagens formadas variam de acordo com a posição do objeto. Podem ser encontrados em alguns tipos de telescópios, projetores e também é usualmente encontrado nos consultórios odontológicos, pois com ele é possível observar determinadas características dos dentes. É comum o uso também na maquinagem. Isso se justifica, pois diante dos espelhos côncavos, onde o objeto se situa bem próximo do espelho, entre o vértice e o foco, a imagem resultante é virtual, direita e ampliada, o que resulta em uma melhor nitidez e visualização das características do objeto a ser observado. Para determinarmos como são observadas as imagens de um espelho côncavo, podemos conhecer o comportamento dos raios de luz incidentes, ou seja,
quando atingem a superfície do espelho e refletem. No primeiro caso, temos objeto antes do centro de curvatura. Quando o objeto se situa antes do centro de curvatura, sua imagem será real, invertida e menor. No segundo caso, quando o objeto está em cima do centro de curvatura, sua imagem vai ser real, invertida e do mesmo tamanho da do objeto. No terceiro caso, quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, a sua imagem será real, invertida e de tamanho maior que o objeto. No quarto caso, quando o objeto está em cima do foco, a imagem será imprópria, pois ela será formada no infinito. Não vai ter uma imagem nem real, nem virtual. Ela vai ser chamada de imprópria. E por último, no quinto caso, se o objeto ficar entre o foco e o vértice, a imagem será virtual, direita e maior que o tamanho do objeto. Espelho convexo. É caracterizado como sendo um espelho esférico e pode ser considerado para qualquer superfície externa na forma de uma calota esférica, que seja capaz de refletir a luz incidente. Ou seja, o espelho convexo é uma fatia de uma esfera. Essa fatia é chamada de calota esférica e, por isso, conhecido de espelho esférico. É a parte que reflete, é a parte externa dessa calota. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se em direção ao ponto do foco. A condição contrária também é válida. Todo raio que incide em direção do foco reflete-se paralelamente ao eixo principal. Todo raio de luz que incide sobre o vértice do espelho reflete-se de tal forma que o ângulo do raio incidente e do raio de refração são iguais em relação ao eixo principal, como podemos verificar aqui nessa parte. A imagem do espelho convexo. Para o espelho convexo, temos apenas um caso para a formação da imagem. Para o objeto posicionado na frente do espelho, os raios R1 e R2 emitidos do objeto incidem no espelho, e esses refletem de acordo com os comportamentos que vimos anteriormente. No encontro do prolongamento dos raios, temos a formação da imagem. A imagem formada no prolongamento, que no caso é caracterizada como sendo virtual, pois é constituída pelo prolongamento dos raios incidentes. Outra característica é tal tal imagem não é constituída por luz na formação direita, mesma direção do objeto, e reduzida porque é menor que o objeto. Toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita. Somente espelho côncavo conjuga imagens reais. Apenas as imagens reais podem ser projetadas em anteparos, que são as telas. A imagem virtual do espelho côncavo é sempre maior que o objeto. O espelho convexo conjuga uma imagem e essa é sempre virtual, direita e menor que o objeto. A gente vai usar dois espelhos côncavos e a gente vai usar um porquinho que a gente vai colocar ele com o rosto para trás no centro do primeiro espelho côncavo, e quando a gente colocar o outro, a imagem que vai aparecer vai ser virtual, invertida e maior que o objeto que a gente colocou. Agora, se a gente colocar uma moeda certinha com os 50 centavos virados para frente, a gente vai ver ela o contrário, maior que o objeto, a imagem vai ser maior, virtual e invertida.